futevôlei entrou na minha vida em 2014. Eu, como aluno, trabalhava com musculação, personal trainer, e conheci uma escola de futevôlei do Anderson Águia, aqui no Rio de Janeiro. E na época ele precisava de um professor, né, para trabalhar junto com ele. E eu, cara, estava meio apaixonado ali pela modalidade, estava treinando, querendo jogar. Acabei começando a trabalhar com ele e peguei gosto assim pelo treinamento dentro do futevôlei. E agradeço muito o Anderson por isso, porque ele me abriu essa porta. Eu acho que se não fosse ele, a gente não teria. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei dentro do jogo ali em si. A base que eu tenho, foi tudo ele que me ensinou. E as principais competições, elas são representadas por uma liga, né? A LBF. E dentro dessa liga, eu com a Natália e a Vanessa, que são minhas duas atletas, a gente venceu todas as etapas de 2023. Andréa Batista com vocês aqui no Pod Esporte. E o convidado de hoje é uma pessoa que é referência no futevôlei nacional, que dirá internacional, o meu amigo Diego Martins. Diego, seja muito bem-vindo aqui no Pod Esporte. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho desse tema tão importante que é a saúde mental dos atletas. É um prazer estar aqui com você e tomara que seja uma boa conversa para todos aí. Ai, com certeza. Olha, quero você entregando tudo, hein? Aqui sobre futevôlei. E aí, já vamos começar assim, quer dizer que você foi eleito o melhor técnico de futevôlei do Brasil em 2023, é isso mesmo? Sim, do futevôlei feminino, sim. Ah, e como é que foi isso para você? As principais competições, elas são representadas por uma liga, né? A LBF. E dentro dessa liga, eu com a Natália e a Vanessa, que são as minhas duas atletas, a gente venceu todas as etapas de 2023. Todas? Todas. Diego, você vai contar esse segredo aqui, hein? A gente venceu todas as etapas e aí no final do mês tem a premiação, no final do ano, depois da última etapa, em dezembro, tem uma premiação lá do melhor atleta, melhor treinador, tudo, e aí eu fui premiado aí com esse troféu, muito importante para mim, para minha carreira. E o impacto, teve um impacto significativo? Sim, eu acho que não só para mim, mas eu acho que para minha classe também, que é uma profissão relativamente nova, é muito importante esse tipo de prêmio. Assim, para mim, é lógico, eu tô lá representando muita gente que trabalha com futevôlei feminino e faz o esporte crescer. O futevôlei feminino é um esporte em desenvolvimento, assim como o masculino também, mas esse tipo de premiação, ele é muito legal, né? Eu estou representando muita gente. Não, você está representando simplesmente, né, a Vanessa e a Natália, né? Sim. Que são, assim, o topo do Brasil e do mundo, né? Essas duas atletas. O futevôlei feminino, elas estão num grande momento, uma grande fase. Eu estou com elas desde 2022, acompanhando as duas pelo Brasil. Não é fácil trabalhar com as duas, o pessoal acha que porque elas são muito boas e estão muito talentosas, que é um trabalho fácil e, cara, não é. O meu dia a dia com elas é muito duro, muito Como assim? Muito trabalho. Que sentido, assim? Elas exigem muito de você eu acho como que técnico? Como que é isso? A exigência é uma exigência grande, tanto para que eu mantenha elas motivadas, para que eu mantenha elas focadas no que a gente precisa fazer, não só para vencer competições, porque eu deixo bem claro para elas que elas duas podem deixar o nome assim muito gravado na história do futevôlei como uma dupla feminina que venceu por muitos e muitos anos, assim, uma dupla a ser batida num momento grande da história do futevôlei, um momento importante assim para o crescimento do esporte. Então eu tenho que deixar isso sempre bem claro para elas, independente se elas ganharam 3, 4 competições seguidas, eu tenho que manter elas no foco, manter elas motivadas, e não é fácil, não é fácil. Bacana você estar falando isso, né? Porque o técnico hoje, né, ele tem a parte ali do desenvolvimento físico, estratégico, tático, e tem também a parte mental, né, Diego? E aí eu pergunto para você, tem alguma estratégia mental que você utiliza com as meninas, seja antes do jogo, seja durante, seja depois, seja durante os treinamentos, tem alguma? Sim, ou várias? Eu acho que, no meu caso, né, como o futevôlei é um esporte, vamos dizer, pequeno, é um esporte em desenvolvimento, eu não tenho um staff que trabalha comigo, eu não tenho uma equipe assim, multidisciplinar, um psicólogo, por exemplo, junto comigo, trabalhando com as meninas. Então, em muitos momentos ali, eu faço um pouquinho de tudo. Eu trabalho um pouquinho na preparação física dentro da areia. Lógico que eu tenho uma equipe, assim, mas não é uma equipe tão grande. Cada menina tem seu preparador físico, a gente tem um CT, agora a gente está com um grupo de performance, tem outros atletas também envolvidos.
Mas da parte de saúde mental, eu não tenho ninguém que trabalhe comigo assim diretamente. Então, em muitos momentos, eu tenho que saber ouvir as meninas, entender o que está passando na cabeça delas naquele momento, se elas estão tendo atrito entre elas duas, porque a dupla é como se fosse um relacionamento. Então, sem dúvida. Então, muitas vezes eu estou ali no meio para remediar algumas situações que acontecem, porque é muito normal, assim, no esporte de dupla, no esporte de esporte coletivo, e o esporte em dupla também é a mesma coisa. Tem muito relacionamento humano, né? Perfeito. Então, sempre temos problemas ali entre elas, e eu tenho que estar perto, eu tenho que saber o que está acontecendo quando as coisas não andam bem, e quando as coisas estão indo bem também, eu tenho que saber por que elas estão indo bem, é importante saber como que a gente está lidando, como é que está a cabeça delas. Então, eu tento, muito na base da conversa, com cada uma no seu momento ali, fazer com que elas se abram um pouquinho o que elas estão pensando, e tento intervir quando necessário. Você sabe, Diego, que eu, como psicóloga do esporte, né, eu sempre falo que é o sujeito atleta. Né? Então, existe ali um sujeito que tem as suas questões de vida, como qualquer ser humano, né? Porque a gente tem a mania de colocar o atleta como um herói, e ele não deixa de ser, mas ele também é um sujeito que ele tem muitas questões, né? Ele tem questões de relacionamento amoroso, familiar, né? E assim, tudo isso, de certa forma, interfere na performance, né? Sei lá, às vezes durante a família, algum ente querido está doente, ou infelizmente, né, vem a falecer alguma coisa, isso reflete nele dentro de quadra. No teu caso, dentro de quadra, ali no futebol. Isso acontece? Você já viu isso acontecer? Já vi acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Término de relacionamento. A pessoa está namorando e terminou um relacionamento. Cara, isso interfere no dia a dia dela, na alegria dela em trabalhar, na alegria em treinar. Eu acho que um problema familiar, um ente que faleceu, ou algum problema na família, problema financeiro. Normalmente também o atleta de futebol, muitos deles não fazem só o futebol, né? Cada um tem... uns dão aula de futebol e outros têm outra profissão complementar, né? Porque é difícil viver só do futebol, e para que todos consigam fazer isso, todos os atletas, é difícil. Então, assim, tudo que o extra esporte aí na vida deles implica na performance, tudo. Bacana você trazer esse ponto, né, Diego, que eles ficam também preocupados com o financeiro, né? Sim. O financeiro é uma área da vida muito importante. O futebol, ele ainda não é um esporte olímpico, não é isso? Isso, não é. Não é. E eu queria saber de você, como que está o futebol no Brasil? Existe, por exemplo, um movimento para fazer do futebol um esporte olímpico ou não? Me fala um pouquinho sobre isso. Existe um movimento grande, um desejo grande dos envolvidos para que um dia seja, né? De nós brasileiros, vamos dizer assim. Mas a gente ainda está engatinhando para que isso aconteça. A gente está distante, assim, em alguns fatores que precisam primeiro se ajustar para que a gente venha a ser um dia o esporte olímpico. Eu acho que a nossa federação, a gente tem uma briga muito grande entre as federações, entre a Federação Brasileira, né? Que de um tempo para cá a gente não tem mais uma confederação brasileira de futebol. Então é uma outra liga que tomou conta. Então tem as principais competições passando por essa liga, e aí tem outras competições paralelas. Então o cenário, principalmente em 2024, o cenário ficou muito aberto. Alguns atletas jogam umas competições, outros atletas disputam outras. Isso, em vez de ajudar o nosso crescimento, isso atrapalha bastante. Né? E fora que eu acho que tem que ser mais difundido também pelo mundo. Eu acho que para ser olímpico, o esporte tem que ser praticado em um mínimo de países. Eu acho que, você tem ideia assim, de quais países hoje praticam o futebol como o Brasil? Porque o Brasil é uma paixão, né? Uma paixão nacional. Tem, vamos dizer, Portugal, Paraguai, Israel. São bons lugares assim que praticam um bom futebol. Até quando tem os campeonatos mundiais, assim, que eu já tive presente em alguns com as meninas. Esses são os países que estão mais próximos do nosso nível do futebol. Paraguai, que eles têm um esporte parecido com o nosso, que é o chamado pique-vôlei, né? Eles jogam na terra batida, assim, é bem legal. Mas aí eles têm uma base legal pro futebol por causa desse esporte que eles praticam lá. E Israel também é um lugar que tem muito futebol. Eles praticam muito futebol. Praticamente o esporte lá na praia que se joga é o futebol. Bacana. Tem grandes jogadores em Israel.
Ô, Di, você fala da... Veja bem, se nós estamos falando de um esporte, né, que ainda está no seu início, como fica, então, esse atleta na parte financeira, né? Porque para que haja um ganho financeiro do atleta, ele tem que estar ali em evidência. Sim. Evidência nas competições, é isso? Evidência no pódio, né? E nesse caso, por exemplo, como você considera a rede social? Um lugar bom ou um lugar ruim, por exemplo, para o atleta estar ali buscando algo para enriquecer, vamos dizer assim, o financeiro dele? Sim, eu acho que é super importante o atleta movimentar as redes sociais até para conseguir empresas que queiram patrocinar. Patrocinadores, né? Patrocinadores. Eu acho que a rede social acaba sendo um grande aliado, né, nesse sentido. E falando sobre a parte financeira do atleta de futebol, é difícil porque a gente vai conseguir, vamos dizer assim, separar em premiação, né? Ele tem que ganhar para receber um prêmio, vamos dizer assim. Vamos supor que uma competição pague 10 mil reais. Então ele tem que chegar na final, tem que ser campeão para ganhar 10 mil reais. Aquilo não consegue sustentar, então ele tem que talvez ter uma escolinha de futebol ali onde ele mora. Uhum. Ou ele tem que conseguir patrocinadores que banquem as viagens que ele faz para oferecer aulas em outros lugares, vender material esportivo, tudo assim. Muitos atletas vivem do futebol, mas não só de jogar futebol. Eu entendi. Né? Ao entorno do futebol. Poucos atletas conseguem viver só de jogar mesmo, jogar e competir. Entendo. Você falou do CT aqui no Rio de Janeiro, é isso? Sim, agora eu estou com o CT da Natália, né, na parte de performance. Então a gente criou um grupo, tem outros atletas junto com a Natália e Vanessa lá, tem alguns atletas do masculino também, tem outras meninas que fazem parte desse grupo. É um passo importante, porque no Rio de Janeiro a gente é muito carente disso. A gente vê isso em outros estados, Brasília, São Paulo, uns lugares onde tem centros de treinamento para o futebol, porque lá não tem a praia, né? A gente tem a praia e às vezes isso acaba atrapalhando um pouco. A gente tem um lugar onde eu possa ter a preparação física junto, possa ter as quadras de areia, dar treino ali, tudo no mesmo local, e agora a gente está conseguindo buscar isso. A gente está baseado aqui no Rio de Janeiro, num bom centro de treinamento. A gente está 3 ou 4 meses já com o projeto do Performance lá do CT Natália Gittler, e está sendo muito legal. Nossa, parabéns para você, legal. Parabéns para a Natália. É isso aí. Que movimento bacana, né? Elevar o futebol a um nível de excelência, não é isso? Buscar mais profissionalismo, principalmente na parte de preparação. Realmente o Rio de Janeiro é bem carente ainda nessa parte, mas as coisas vão evoluindo e... com você e com a Natália e com a Vanessa, eu não tenho a menor dúvida. Fico feliz por estar fazendo parte desse projeto muito importante. Agora, como psicóloga do esporte, também eu não posso deixar de perguntar para você. Já teve algum atleta na qual, enfim, você estava ali trabalhando, fazendo o seu trabalho como treinador, ou de repente um atleta que você conhece, que você sentiu uma necessidade de encaminhamento para um psicólogo do esporte? Sim. Teve? Já aconteceu isso com você? Mais de uma vez. Mais de uma vez? Mais de uma vez. E como você teve essa percepção? Você como técnico, né? O que você observou daquele atleta que você falou, esse atleta aqui, ele está com questões que vão muito além das questões, né, do esporte. Como eu te falei, em alguns momentos eu tento intermediar certas situações, mas eu não sou um especialista, né? Eu não sou um psicólogo. Então, assim, eu falo, cara, esse caso aqui, eu preciso de uma ajuda de um especialista. Eu sozinho não vou conseguir fazer com que essa pessoa performe, com esse atleta performe. Então, eu preciso de uma investigação profunda ali do que está acontecendo, do que ele está pensando. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um atleta em 2022 que ele não estava conseguindo se relacionar com o parceiro. Ele não estava conseguindo ter uma boa relação com o parceiro dele de quadra ali. Então, foi um investimento grande na dupla e chegou um momento que não estava dando mais, principalmente por causa da parte psicológica. Ele, por algum bloqueio ali, uma irritabilidade acima do normal, nada estava bom, o parceiro também era difícil de lidar e acabou, cara, entrando um psicólogo, a dupla realmente acabou rompendo
mas o trabalho do psicólogo ele foi importante até para que eles decidissem não continuar. Exatamente, né? Bacana você trazer isso. Porque é isso, às vezes o trabalho é de unir e às vezes o trabalho é tipo, olha, realmente são personalidades muito diferentes, o conflito às vezes está estabelecido num grau, né, que fica às vezes muito mais complexo, né? Você fazer uma intervenção ali. Eu falo que é muito parecido com um relacionamento, de um casamento, por exemplo. É difícil terminar um namoro, um casamento, é difícil. E a dupla entre eles ali, às vezes, eles têm a afinidade, eles conseguem jogar bem juntos, mas a relação não está legal. Então, qual é o momento de continuar, de falar que não dá mais, de procurar outra dupla? Aí, então, o psicólogo nessa parte ali, ele atuando, é muito importante. Ele ajuda, né? E assim, eu já tive outros atletas também, que o trabalho do psicólogo, ele refletiu nitidamente na quadra, assim. Atletas que treinavam bem, que no dia a dia tinham um ótimo dia a dia comigo de trabalho e não conseguiam competir bem. E já vi casos do psicólogo entrar, atuar e mudar da água para o vinho, assim. Sei bem como que é isso. Como é que é isso, né? É isso aí. Muito legal isso, né? Esses relatos. Porque é isso, às vezes a pessoa precisa, às vezes, de alguns insights para poder voltar a performar. É um excelente profissional, um excelente atleta, né? E às vezes por alguma questão, às vezes de adaptação, né? De morar, e o atleta, né? De você vai dizer se sim ou não. O Rio de Janeiro favorece, aqui nós temos a praia, mas às vezes tem atletas, por exemplo, que moram em outros países, outros estados, né? Às vezes estados distantes, Goiás, Acre, enfim. E cada estado, assim, como tudo, cada estado aborda o futebol de uma forma. Exatamente. O terreno muda, a gente vai para o centro-oeste ali, eles jogam numa areia que é batidinha, assim, dura. Eles vêm pro Rio de Janeiro aqui, a areia, tem muita areia, praia, areia fofa. Tudo interfere, assim, muda o jogo, muda a maneira de jogar, muda a maneira de correr. E às vezes isso implica positivo ou negativamente em quem vem de fora para cá. E quando alguém sai daqui para lá também, cada lugar tem lugar que é frio, tem lugar que é calor, é difícil a adaptação. Por mais que seja dentro do nosso território aqui, a adaptação ela requer tempo às vezes. E o trabalho do psicólogo ali... Olha, você trouxe até uma área que é minha, que é a área eu trabalho a área da interculturalidade, né? No caso, psicologia do esporte intercultural. Então, que são os atletas que saem do Brasil e vão para fora, né? Então, eu trabalho muito essa interculturalidade, né? Essa diferença de cultura, de Brasil, por exemplo, para um país, às vezes, completamente diferente, sabe? Muito frio, e o Brasil, né? Tropical, isso aí já é até vamos dizer, um caso mais a fundo do que eu falei aqui, né? Que a gente está dentro do território brasileiro e já muda pra caramba de um estado para o outro. É isso. Imagina de um país para o outro, totalmente diferente, outra língua, outra temperatura, não tem os amigos perto, não tem a família perto, isso aí é complicado. Mas você trouxe uma coisa muito legal, sabe? Porque você fala que existe essa diferença e a pessoa sente, o sujeito, atleta sente, mesmo mudando dentro do Brasil. Sim. Não é? Isso é muito legal. Porque você veja bem, um atleta do Sul vem para o Rio de Janeiro, o clima é diferente. Né? A cultura do carioca é diferente e vice-versa. O carioca, às vezes, é muito solto e vai para um estado, de repente, ali no centro-oeste, que é uma coisa um pouco mais fechada, um pouco mais contida, ele também sente essas relações sociais na qual ele está inserido. Então, o técnico, entender desse processo é fundamental, não é, Diego? É importante a gente saber as diferenças de cada lugar. A cultura eu acho que até do ensino, cada pessoa, cada lugar, ele tem culturalmente um ensino diferente do futebol, de todos os esportes, né? Mas o futebol ele tem muito isso. Até como se fosse uma guerra da maneira de ensinar, qual é a maneira correta e a maneira errada, que ensina isso em Brasília se ensina assim, no Rio de Janeiro se ensina assado, em São Paulo de outra forma. E não, cada lugar tem a sua visão do esporte e não existe certo e errado nessa parte. Eu acho que é mais adaptação mesmo e tentar tirar aquilo para você de importante que você achar de cada lugar. Eu tenho grandes referências dentro do treinamento, um em Brasília, um em São Paulo, um em Minas, e eu procuro observar bem, não concordo com tudo que fazem no treinamento, né? Mas eu absorvo muita coisa que eu acho importante de cada um e são grandes referências para mim.
Uma curiosidade minha, você como um técnico, né? A gente falou muito de relacionamentos atletas. Sim. Como que é o relacionamento dos técnicos, né? Porque você é o técnico da Natália e da Vanessa, sei lá. Uma determinada pessoa é técnico da outra dupla e da outra, enfim. Né? E como que é o relacionamento de vocês técnicos? Eu não tenho... Eu me dou bem com todo mundo. Eu não tenho muitas... Eu gosto de conversar, principalmente quando a gente está junto, assim, em competição. Eu gosto de trocar ideia, porque cada um tem uma visão diferente. Quando eu vou falar principalmente sobre parte tática do jogo, a visão que você tem ali de certos momentos, cada um vê de uma forma, e eu gosto muito de ouvir. Tem pessoas que têm muito mais experiência do que eu, muito mais tempo do que eu no esporte. Eu gosto de ouvir todo mundo, buscar esse tipo de informação para mim é muito importante. E eu tenho muitos amigos, treinadores assim, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Mas isso é você, né? Você. E em relação aos outros colegas? Geralmente alguns se dão bem, outros não tão bem. Tipo atleta também. Também tipo tem, às vezes, de vez em quando, seus conflitos. Mas não tem muitas intrigas assim, entre treinadores, não. A galera, no geral, se dá bem. No geral, é importante. E você atua na parte física? Atuo na parte física e na parte técnica, tática. Tática, estratégica, é tudo, sim, né? Sim. É tudo ali, né? E você faz esse trabalho completo, então? Sim, faço trabalho completo. Sendo que agora no meu trabalho no CT lá da Nath, na parte de performance, eu tenho uma parceria da Planet Health, que é um centro de treinamento, né, que faz exclusivamente a parte de força. Então, assim, eu acabo tendo uma ajuda grande nesse ponto que é muito importante para os atletas, né? Que é a parte de força. Então, eles trabalham com ele alguns dias na semana, no outro centro de treinamento aqui no Rio, e eu fico exclusivamente com a parte de areia, a parte específica ali, né? Que aí eu vou trabalhar a parte técnica, tática, estratégica, que você falou, que entra na parte tática. Né? Mas qual a parte, sua assim, formação, Diego? Eu sou formado em Educação Física pela UFRJ aqui no Rio. E quando o futebol ele entrou na sua vida? Então, o futebol entrou na minha vida em 2014, né? Já são 10 anos aí, 2013 para 2014, eu como aluno trabalhava com musculação, personal trainer, e conheci uma escola de futebol do Anderson Águia, aqui no Rio de Janeiro, e na época ele precisava de um professor, né, para trabalhar junto com ele, e eu, estava meio apaixonado ali pela modalidade, estava treinando, querendo jogar, acabei começando a trabalhar com ele e peguei gosto, assim, pelo treinamento dentro do futebol. E agradeço muito o Anderson por isso, porque ele me abriu essa porta. Acho que se não fosse ele, a gente não teria... Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei dentro do jogo ali em si. A base que eu tenho foi tudo ele que me ensinou. E aí eu comecei a ter contato com outros atletas na época também, aqui do Rio de Janeiro, o Bruno Barros, o Japa, o ET, são outros atletas que trabalharam também comigo muitos anos. Iniciaram comigo naquela época. Uns 2 ou 3 anos depois, acho que em 2016, eu já estava trabalhando com performance pro futebol. Preparando atletas para competições, e aí eu comecei a cada vez mais a estar inserido nesse âmbito aí. Você chegou a competir, assim, participar de competições? Não, como atleta não. Não? Cara, assim, eu falo que o que eles fazem ali na categoria profissional é algo... É longe do que o ser humano comum consegue fazer. Verdade. Eles parece que hoje em dia o que a gente assiste deles é que eles são pessoas que nasceram para fazer aquilo. Pela estatura, pela força, pela impulsão que eles têm para saltar próximo à rede ali, o que eles fazem realmente é algo fora do comum. Mas para mim fica muito distante. Eu adoro jogar. Sou um peladeiro, assim, vou dizer assim, do futebol. Né? Eu adoro jogar futebol, eu amo futebol, mas para competir, realmente, só na próxima vida. Diego, você trouxe aqui uma questão do biotipo do atleta, né? E realmente é comprovado que o atleta, ele é diferenciado, né? Que a área cognitiva dele, vamos dizer assim, tem um formato diferente, né? O córtex pré-frontal, vamos dizer assim, ele tem ali sinapses, uma rede neural diferente, por exemplo, de nós seres humanos comum, né? E você percebe isso nos seus atletas, assim, principalmente na Vanessa e na Natália, essa diferença, esse biotipo, essa mentalidade ali estratégica durante o jogo diferenciada? Sim, eu acho que os atletas que estão disputando hoje, o futebol está se tornando muito competitivo, assim, tanto no masculino quanto no feminino.
E quem está lá em cima, né, as duplas que estão liderando o ranking, vamos dizer assim, são pessoas que nasceram praticamente para aquilo. Você olha assim a Natália, por exemplo, pela estatura, pela variação que ela consegue fazer de ataques para derrubar a bola nos adversários, é algo surreal. Aí você pega a parceira dela, que é a Vanessa, que para mim é um complemento perfeito, porque é uma jogadora com uma força assim. Eu nunca vi uma mulher assim ter a força que ela tem dentro do futebol. A força absurda, um potencial defensivo, que ela tem uma visão ali dentro da quadra que, cara, é algo fora do comum também. Aí você vê as duas jogando juntas e fala, cara, nasceram para jogar uma com a outra, né? Não, muito uma atacante nata. Deu match, né? Deu match perfeito. Para mim é o match perfeito. Muito legal. E assim, eu vejo, aí você falou do biotipo, tem outros jogadores assim, da categoria masculino. Acaba acontecendo aquela seleção natural da espécie, né? O jogador de basquete tem que ser o cara grandão. O futebol está se tornando um esporte também para pessoas altas. Pelo shark attack, né? Que é aquele ataque onde o cara vai de pé na rede. Então, esse ataque é lindo. Quanto maior o atleta for, maior a perna, ele potencializa esse tipo de ataque. O salto, a gente via, hoje em dia, a rede do masculino tem 2,20 m, a do feminino tem 2 metros. Os atletas passam o peito da rede para atacar. Uma impulsão e a estatura deles contribuindo muito para isso. Então, assim, tá mudando o esporte, né? E a seleção natural é que os atletas sejam mais altos mesmo, que eles tenham mais força. E você vê os que lideram o ranking, realmente é por aí. É por aí, né? E, Diego, olha só. A gente está falando muito do futevôlei aqui, né, com as atletas, né, como algo de competição, né, um esporte competitivo e tudo mais. Mas não é só isso, né? Sim, até porque você acabou de falar aqui que você é um peladeiro, eu sou né, que você adora, né? Então, e isso faz muito bem, né, para a saúde mental. O esporte, eu acredito que o esporte é fundamental para a saúde mental. Né? É muito importante a gente ter ali o nosso mindset focado em várias áreas da nossa vida, como financeiro, familiar, mas o esporte, ele traz um senso de pertencimento, não é verdade? Faz com que um grupo social também fique unidos, não é isso? Você percebe isso? Isso eu posso falar assim, por mim, com muita propriedade. Eu tenho esporte para mim, eu sem praticar os meus esportes, que são o futebol e o futevôlei, eu vou me tornar uma pessoa amarga, mal-humorada. Isso interfere diretamente no meu dia a dia. Se eu tiver com algum problema, assim, são aqueles momentos ali que eu consigo, talvez, esquecer um pouquinho dos problemas e relaxar um pouquinho, praticando o meu esporte. Eu acho que a prática de qualquer esporte em si, né, ela já é um grande aliado ao combate de várias doenças da mente, como depressão e outros tipos de coisas. Transtornos mentais, né? Alguns como depressão, ansiedade. Sim, exatamente. Eu acho que o esporte é um excelente aliado, né, para isso. E assim, quem não gosta de nenhum esporte, não pratica nada, é porque ainda não descobriu o seu, eu acho. Verdade. Porque hoje em dia a gente tem a corrida, que hoje em dia é um boom, todo mundo corre. Tem o beach tênis, que é uma febre. Tem o futevôlei, que você está na praia, está com a família, está com as crianças e está praticando seu esporte ali. Tem o futebol, onde você joga só pelada com seus amigos e é um grupo social ali enorme. Então, assim, cara, são só coisas boas. Praticar esporte é vida. Você sabe, Diego, quando eu atendo atletas, e para mim é um grande desafio quando eu tenho que trabalhar a parte do lazer. Porque assim, né, você pega no meu caso, às vezes eu tenho um cliente fora do Brasil, um empresário, um expatriado, e aí vamos trabalhar a parte, né, de lazer, então a gente vai vendo ali um esporte para agregar, para trazer saúde mental, né? E quando já o esporte já faz parte do core business, né, já é o atleta ali, então é um desafio, né? E o atleta, ele também enxerga o lazer como esporte. Né? Então, assim, o core business dele é o futevôlei, né? Mas, na hora de se divertir, eles vão buscar também um outro esporte. É isso mesmo? Acontece isso? E às vezes o mesmo esporte. Às vezes o lazer e o trabalho, eles andam... Treina durante a semana e final de semana tá ali jogando. Isso eu falo muito. Hoje eu brinquei com uma atleta minha, eu falei, fim de semana não tem competição, vai descansar aí.
Aí ela falou, vou descansar. Eu falei, vai descansar sim, na praia jogando futebol. Eles treinam a semana toda, pô, jogam, competem, aí tem um fim de semana de folga. O que eles fazem no fim de semana de folga? Vão pra praia jogar futebol. Pior que é assim mesmo. Você sabe que eu sou apaixonada por Fórmula 1, né? Uhum. E eu assisto tem até na Netflix ali o Drive to Survive, né? Uma série lá da Netflix que fala sobre Fórmula 1. Uhum. E chega um período lá deles que eles estão de férias, ou às vezes, por exemplo, sai ali da Europa, né? E existe todo aquele circo que faz um movimento para as Américas, né? E eles ficam às vezes 3 semanas ali de descanso. E é impressionante como eles vão tudo pro esporte. Então aí você vê eles jogando futevôlei, você vê eles escalando, fazendo mergulho, jogando beach tênis, sabe? Corrida, enfim, motocross. Sim. E aí, exatamente isso. A adrenalina está muito presente na figura, no sujeito atleta. Eu acho que eu acho que você competir, ter o gosto por competir, tem muito disso aí. Você ter aquela veia do competidor. Eu falo muito também por mim. Eu amo competir. Aquilo me mantém vivo, né? Eu gosto de sempre estar brincando com meus amigos. Faz uma aposta aqui, vamos ver quem vai ganhar. Hoje a gente está sempre... Em tudo a gente está sempre competindo de alguma forma. Na vida em si, né? E no esporte não é diferente. Isso me mantém... Esse pode ser para você vamos dizer assim, um agregador para vamos dizer assim, para a gente detectar um atleta de alta performance, ele gostar de competição. Sim, com certeza. Até porque eu já vi muitos atletas, não só no futebol, tá? Que são excelentes atletas, mas que o competir deles não acompanha o que eles podem fazer. Aquele momento de tensão ali de uma competição... causar alguma coisa ruim neles. Realmente tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta da pressão, do apito do árbitro. Sim. E gente assistindo e muita gente vendo. Tem gente que realmente tem dificuldade. Isso, é lógico que isso você trabalha, né? Você consegue trabalhar dentro da psicologia. Eu trabalho muito. Porque não é fácil também você jogar para centenas de pessoas, gente vendo, sua família vendo. Às vezes gente depende disso para que você vá bem, né, na vida em si, na sua família ali. Mas é isso. Isso daí chama ansiedade, sabe? A ansiedade, ela faz parte da gente, no nosso dia a dia. Existe a ansiedade que é boa e a ansiedade que a gente diz que não é tão boa assim, né? Aquela ansiedade, por exemplo, de começo de competição, das primeiras jogadas, né? De entrar e da primeira bola, do primeiro saque. Então, essa é uma ansiedade boa, que com o passar ali do jogo, isso vai abaixando essa adrenalina, né? Exatamente. Agora, a ansiedade, que a gente chama de ansiedade ruim, é aquela que causa, por exemplo, que o corpo físico, ele entra em sofrimento, sabe? Você tem ali uma sudorese, um ataque de pânico, por exemplo. Né? Ele trava a pessoa, né? A dor psíquica é tão grande que acaba transferindo até para um corpo físico, sabe? Você já teve oportunidade de ver isso? Às vezes um atleta? Você já viu? Já vi. A gente brinca assim, dentro do futebol, a gente brinca que é a famosa alergia a apito. Olha isso. Alergia a apito do árbitro, né? O cara joga pra caramba fora da competição. Quando ele entra na competição, apitou, aí a perna tá tremendo, não acerta uma bola, não joga solto, não consegue fazer tudo que sabe fazer naquele momento, né? A gente brinca, alergia a apito. Brinca muito. Mas e tem crenças aí, sabe? Nesse caso, muitas crenças. Isso que você falou antes quando você entra, tem aquela ansiedade ali momentânea do início dos primeiros pontos, primeiros movimentos. Assim, desde muito pequeno, assim, isso deve ter alguma relação, você deve ter algum estudo, deve vir da ciência, né? Mas de você iniciar fazendo coisas simples, né? Vai ganhando confiança e conseguindo se soltar dentro do que você pode fazer, né? Sim. Então eu escuto isso desde que eu sou criança. Começa o jogo, dá um passezinho normal, ataca uma bola que você sabe fazer, que você não sabe que você não vai errar, né?
E aí você vai ganhando confiança para fazer coisas de maior dificuldade. Sim, exatamente. Às vezes tem um trauma ali instalado, sabe? Às vezes trauma até de vergonha, né? Porque você falou, poxa, a pessoa quando entra ali em quadra, ela não consegue performar, né? O atleta não consegue performar. Ele sai do jogo, ele não está no jogo, ele não está vendo parceiro, ele está vendo simplesmente ouvindo as vozes ali, né? Da torcida, quer dizer, ele está fora do jogo. Ele não consegue desligar o externo ali e se concentrar no jogo dele. Agora, também tem o oposto, né? Também tem o oposto. Tem aquela pessoa que quando o árbitro apita, é a hora que ela se transforma, né? Tem gente que aquilo que a gente falou, a gente que nasceu para competir. Então, às vezes a pessoa... Eu já tive muitos atletas assim. O dia a dia não é tão bom, não treina tão bem. Você vê que a dedicação não é 100%, mas que quando ela está lá dentro da competição, muda completamente. Se doa ali para aquilo ali 1000%. Agora, você imagina essa pessoa, por exemplo, quando junta as duas coisas, né? Porque junta ali um treino dedicado, né? E depois junta essa gana de vencer, né? Essa vontade de competir. Aí, com certeza, é sucesso, né? Aí é o match perfeito, né? É dedicação com o talento para competir, né? E isso aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado, mas a gente sabe que nem sempre acontece dessa forma. Não acontece. Você sabe que eu tenho uma atleta que ela saía do jogo, principalmente quando tinha familiares. Entendeu? Então o pai estava ali assistindo. E o pai era uma figura muito representativa para ela. É uma atleta de tênis. O pai é uma figura muito representativa. Então ela jogava e olhava para o pai. Sabe? Ela sacava, se errava, olhava para o pai. Então, quer dizer, ela não estava ali no jogo, sabe? Então, teve que ter feito todo um trabalho, né, de foco, de concentração, de visualização. Né? Às vezes, por exemplo, você vê até no Instagram, assim, aquela atleta que ela tá, né? Você vê muito, ela tá assim, ó, com a mãozinha, com os olhos fechados, com a mãozinha. Quer dizer, ela está fazendo toda uma visualização ali do trabalho dela, o que ela tem que fazer. E esse trabalho é muito importante, traz resultados, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a família, a gente vê muito isso no futebol, né? A gente vê pais brigando em jogos de crianças. Hoje em dia a gente vê muito disso, né? A presença do pai ali para a criança, para o atleta, no desenvolvimento, né? Ele muitas vezes ele pode ser maléfico também, né? Se causar essa pressão em cima do atleta, da criança. Então ali a gente vê muito isso, brigas de pais em jogos de categoria de base, no futebol. Cara, tem milhares de vídeos sobre isso. Você fala, cara, não é possível. Sim. Os pais estão indo lá torcer, né, auxiliar os filhos, ou estão indo deixar os mais nervosos. E com certeza isso deve gerar consequências para o atleta que chegou lá na frente, né, chegou no profissional. O cara que teve um pai brigando, porra, na vida dele, na infância, brigando nos jogos dele, o cara chegando, de repente, ele tem um bloqueio ali para algumas coisas por conta disso. Né? Sem dúvida. Às vezes tem atleta que nem vai adiante. Sabe, que a pressão do pai é tão forte que ele desiste. Sim. Ele ele fala, não quero mais isso para minha vida, sabe? E tem pais de tudo quanto é forma, viu? Tem aquele pai que coloca o filho no esporte para não ter, sabe? Para tirar ali da rua, para tirar de alguma situação, às vezes até uma situação mais complexa, como o uso de substância, que às vezes na adolescência né, acaba tendo às vezes um contato. Pais que foram atletas, e não performaram, né, não se tornaram atletas de alta performance, mas tem esse desejo e trabalha isso no filho. Tem aquele pai, por exemplo, que coloca o filho lá na escolinha, né, e pega o celular e fica ali. O filho está lá jogando e ele está ali no celular. E o filho idolatra aquele pai, faz gol e olha para o pai esperando que o pai tenha visto, o pai nem viu. Então, assim, né, é enorme. No futevôlei, voltando aqui, existe alguma idade assim, para a criança começar a treinar futevôlei? Olha, não tem uma idade exata. Assim. Hoje em dia a gente vê muitas crianças praticando também, né? Mas não sei te dizer se tem uma idade exata, até porque não acredito que não. Acredito que é livre, né?
É lógico que a gente não tem uma bola específica para o trabalho com criança, né? A bola é pesada, então talvez uma criança iniciando ali com 10, 12 anos seria Mais adequado. mais adequado, Tá. né? Mas não posso te falar com certeza se é o ideal ou não, porque eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Legal. E a idade? Vamos falar da idade, assim, Eu gosto muito de trazer o atleta também ali na sua aposentadoria, na sua transição de carreira. Eu gosto muito de chamar de transição de carreira, não fica uma coisa tão pesada, né? Porque o atleta, às vezes, ele começa muito cedo. Sim. Né? Não é o caso do futevôlei, que nem você está trazendo aqui. O futebol, a gente já sabe que, às vezes, parece que tem agora sub-5, sub-6, é isso mesmo, Diego? Tem, no futebol tem. É assim, é aquela idade que as crianças, é a minha opinião, né? As crianças só deveriam estar brincando de bola e não competindo, né? Mas... E às vezes já entra, né? Dependendo da família, se é uma família que tem uma condição ali financeira, né? Favorecida, já entra com uma equipe, por exemplo, multidisciplinar ali, né? Nutricionista, praticamente deposita todas as fichas numa criança de 5, 7 anos e que deveria estar só se preocupando em brincar, em estudar, em conhecer esportes, em conhecer outros esportes também. E no futevôlei, por exemplo, se começa-se mais tarde, de repente, a participar dessas competições e tal. Então, o atleta, ele vai... Assim, a idade dele se estende um pouco mais, por exemplo, uma transição de carreira? Hoje em dia, não tanto. Tá. Porque, assim, não existe categoria de base no futevôlei, né? Não existe competições para sub-15, sub-17, sub-13, igual tem no futebol, né? Não existe. Mas... como é um esporte relativamente recente, em crescimento, assim, desenvolvimento, a gente tem alguns atletas ainda com a idade mais elevada, mas os que estão agora lá em cima no ranking, principalmente na categoria masculina, já não mais. São pessoas jovens. Qual idade, mais ou menos? Há 20, assim, 20 e poucos anos. Que está no topo do futevôlei. São pessoas jovens mesmo, adultos jovens. O adulto jovem. Um adulto jovem que está no ápice da força, ainda tem margem para evoluir, né? Tanto na parte física quanto na parte técnica. E são esses atletas hoje em dia que lideram o masculino. Tem os atletas mais experientes, que estão figurando ainda entre esses atletas, mas assim, a gente vê que cada vez mais, né, a força, a juventude vai fazer com que os atletas performem, né? Então, ou seja, cada vez mais primordial. Então, ou seja, vai novamente ali ter uma barreira, vamos dizer, genética não, vamos dizer assim, cronológica, de idade. Não que um atleta de mais idade não vá conseguir vencer, né? A gente tem atletas, a Natália mesmo não é uma atleta jovem, mas o masculino e o feminino são um pouco diferentes nesse fator, no fator idade. O masculino, você tem muito mais atletas dentro do âmbito ali competitivo. Tem muito mais atletas competindo em alto nível do que no feminino. No feminino tem menos atletas, tem menos competições também. Por que essa diferença, Diego? Então, você acredita? Eu acredito que são esportes em desenvolvimento diferente. Eu acho que o masculino, ele há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ele também tinha atletas mais velhos competindo ali entre as primeiras posições. O esporte foi mudando, assim, a parte física foi ficando cada vez mais importante para o atleta performar, e isso foi trazendo atletas mais jovens para o topo, né? O movimento Shark Attack também, né? Como que é esse movimento? Explica aí, de repente, alguém sobe, em vez de subir na rede para passar a bola de cabeça para o outro lado, ele vai subir com o pé. Vai virar praticamente de cabeça para baixo e bater na bola com um dos pés. A bola sai para baixo, muita força, muita exigência de força. No feminino não tem muito, mas tem, né? Tem atletas femininas que já estão praticando esse golpe. Attack, sim, a Vanessa e a Natália conseguem fazer, mas é lógico que é diferente do masculino, né? E no feminino eu digo que isso não é um movimento primordial para você ter uma dupla campeã. Você pode vencer uma competição com duas atletas que não deram nenhum Shark Attack na competição. No masculino é impossível. O masculino você vai ter praticamente toda a jogada, você vai ter um Shark Attack, praticamente. Ou vai ter alguém que salta isso aqui da rede muito para cima e vai bater a bola de cabeça praticamente para baixo.
Quando que entrou esse Shark Attack? Assim, ele é novo? Exatamente, não é novo. Não é novo. Ele foi um movimento criado pelo Léo Tubarão, que é aqui do Rio de Janeiro. Ah, por isso que tem o nome de Shark. De ele é um movimento criado pelo Léo Tubarão e que de alguns anos para cá ele foi ficando mais em evidência, né? Porque mais atletas sabem fazer, mais atletas foram aprimorando o movimento também. E aí vieram vários que fazem isso com louvor aí. E aí, como eu te falei, no masculino, esse movimento ele é muito importante. Isso acho que causa ali uma menor exigência de força para a categoria feminina, dentro do âmbito competitivo. Então, a gente já tem, no feminino, a gente tem algumas atletas de maior idade do que no masculino performando lá nas primeiras posições. Diego, você como técnico, me fala se existe uma diferença entre você treinar, por exemplo, uma dupla feminina e uma dupla masculina. Quais seriam, assim, as principais diferenças de lidar com uma dupla feminina e uma dupla masculina? Eu acho que o treinamento em si, ele muda um pouco por conta vamos dizer, a velocidade do jogo é diferente. Assim, o trabalho vai ser semelhante, mas ele não vai poder ser igual. Porque os ataques são em velocidade diferente, são de alturas diferentes, a rede é em altura diferente, as movimentações são em velocidades diferentes. O masculino é um jogo muito mais rápido, é um jogo muito mais agudo ali, o feminino ele é um pouquinho mais pensado nessa parte. Então, assim, você vai trabalhar de forma igual, mas eu não posso fazer, por exemplo, a Natália e a Vanessa defenderem da mesma forma que uma dupla do masculino defenderia aquela bola, porque não, é muito diferente nessa parte, né? Tá. Você falou da parte técnica, eu estou falando da parte psicológica. Parte psicológica? Psicológica. De lidar com mulheres e lidar com homens, você, da mesma forma você atua com o outro, ou você sente que você dá uma diferença, sabe? A sua forma de conversar, de atuar é diferente quando você trabalha uma dupla feminina ou masculina? Eu trabalhei todas as vezes muito, muito semelhante. Muito semelhante, mas eu acho que os homens e as mulheres são diferentes em alguns pontos, assim, os atletas, né? Eu digo que muitas vezes dos grupos que eu tive, as mulheres têm um comprometimento muito maior com o treinamento diário, com a rotina. Elas são muito mais difíceis de furar isso. O masculino... Mais disciplinadas. Mais disciplinadas, talvez, do que os atletas que eu trabalhei. Mais disciplinadas em manter aquele compromisso, treino diário, em horário e tudo mais. Eu acho que as meninas que eu trabalhei me deixaram essa impressão, assim, né? E em relacionamentos também, as meninas... Os homens são mais práticos para resolver os atritos, eu acho. Era isso que eu ia... Os homens são mais práticos. A mulher, ela tem de elaborar um pouco mais um conflito, sim, enquanto o homem, ele já quer, de alguma forma... O homem obriga de vez, brigou, vira um para cada lado, resolveu, no outro dia acabou. Se fala como se nada tivesse acontecido, resolveu, tá bom, já morreu. As meninas, às vezes, prolongam um pouquinho os atritos, rola como se fosse um ciúme ali de uma coisa ou outra. E, assim, você tem que ter essa habilidade para poder ter essa percepção. Tá ajustando ali. Eu acho que eu não resolvo isso, não resolvo. Mas eu tenho que tentar administrar de alguma forma. E aí foi aquilo que a gente falou antes. Tem momentos que eu preciso pedir socorro pro psicólogo. Eu tô aqui à sua disposição sempre. Olha, muito obrigada, maravilhosa a nossa entrevista, foi um papo delicioso. E eu gostaria agora que você deixasse ali para os nossos ouvintes, né, vamos dizer assim, a última mensagem para esses que querem ser, né, atletas de futevôlei, né, as dificuldades, os desafios, né, enfim, falar um pouco de uma forma que às vezes a gente tem que tirar um pouco a romantização, sabe? Falar a real. Eu acho que isso é importante eles saberem. Eu quero ser atleta de futevôlei, então deixa eu entender quais são os desafios, o que eu tenho que estar ali predisposto a fazer. Eu ouvi uma frase uma vez do Vinícius, não sei se a frase é dele, né? Vinícius é um atleta de futevôlei de São Paulo, e ele me marcou muito assim na minha trajetória, que ele falou, dentro do esporte de alto rendimento, o muito ainda é pouco. Porque por mais que você faça, tem alguém fazendo talvez mais do que você, e você tem que sempre fazer mais e se reinventar. Então, assim, para você ser um atleta de alto rendimento, um atleta profissional de qualquer esporte,
você tem que se dedicar inteiramente para aquilo, não só na parte física e técnica, né, que é o que a gente foca mais, mas também na parte mental, que é um ser humano, um atleta mentalmente forte. Ele é a base para que você consiga performar tanto também na parte física e na parte técnica. Então, assim, é a dedicação inteiramente para aquilo e tentar buscar estar sempre mentalmente forte, que se você não chegar lá, aquilo vai te trazer um aprendizado enorme para o que você for na sua vida. Perfeito. Muito obrigada, meu amigo. Posso deixar um beijinho mesmo aqui para minha filha, Gigi? Gigi, Com minha certeza. filha, essa semana ela falou para mim que, pai, eu quero ser jogadora de futebol. Olha isso. Eu falei, pensa bem, tem certeza? olha aí. Tem certeza? Passa esses desafios para ela. Eu quero ser jogadora de futebol. Então, minha família, minha esposa, tá todo mundo me acompanhando. O CT também, um abraço pro CT Natália Gittler Performance, que é a nossa casinha agora. Meus atletas todos estão lá. Para todos os meus atletas também, um beijo, um abraço. Fim de semana de folga, mas segunda-feira a gente está... Qual que é o seu Instagram? Fala aí para as pessoas. É Diego Martins, treinador. Meu Instagram, quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, segue lá que sempre estou postando um pouquinho dos meus treinos e da minha rotina. É isso aí, perfeito. Obrigada, Di. Obrigada, querido. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e até a próxima entrevista.